Apocalipse capítulo 19. Eu quero ler com vocês do verso 6 até o verso 21. Depois da leitura do texto, então, vamos orar. Essa semana vamos estar orando pela família de Carlão, Cris e Clarinha. Lembre-se deles nas orações durante a semana. Essa é a família que a nossa comunidade então vai orar. Temos, semanalmente orado por uma família específica. Então, lembre-se dessa semana estar orando por Carlão, Cris e Clarinha. Volte então, queridos, seus olhos para o texto, Apocalipse capítulo 19, verso 6 até o verso 21. Acompanhe a leitura. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diamantes, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os céus que há no céu, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, como os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Feche seus olhos, querido, vamos orar.
Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, povo do Senhor, que estamos reunidos ao redor da Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para exortar o nosso coração hoje. Abre o nosso coração, Pai, a nossa alma, dá-nos aqui, de fato, um coração sensível à Tua palavra e ao Teu Evangelho. Se alguém que aqui esteja, Deus, ainda não compreendeu, ainda não teve o seu coração convertido, curvado ao Senhor Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor assim o faça pela Tua graça. Também edifica a Tua igreja com a esperança que há aqui nesse texto, com a esperança de que o nosso Salvador, Ele é mais do que vencedor. Em nome de Jesus, nós oramos também pela vida de Carlão, de Clarinha e de Cris, essa família tão querida dessa igreja. Temos há tanto tempo, Pai, acompanhado a Tua obra dessa família e te pedimos que o Senhor continue a realizar, que eles sejam uma bênção na vida dessa comunidade e na vida de todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Lemos aqui, querido, um texto que basicamente trata de dois grandes banquetes. Se você olhar com detalhe, o texto trata sobre o banquete que nós conhecemos como as bodas do Cordeiro, quando o Senhor Jesus então vai ceiar com o seu povo no último dia. Se você olhar para o texto dos versos 6 até o verso 8, o Senhor aqui, através do testemunho do anjo, revela isso a João. Mas há também aqui um outro banquete, e é um banquete que é pouco falado e muitas vezes desconhecido por nós. E esse outro banquete você pode perceber do verso 11 até o verso 21, especificamente do verso 17 até o verso 21. Esse é o banquete que nós conhecemos como o banquete dos abutres, o banquete dos corvos, dos comedores de carniça. É o banquete onde a carne, e o texto deixa muito claro isso, onde a carne dos ímpios, onde a carne dos infiéis, onde os adoradores da besta, onde os idólatras, eles se encontrarão. É nesse banquete dos abutres. E esse texto, querido, ele nos revela de forma gloriosa, talvez eu arriscaria dizer que de todos os textos bíblicos, esse é o texto que nos dá um vislumbre, que nos dá uma visão, uma imagem da glória do Senhor Jesus e da sua volta, da segunda vinda do Senhor Jesus. E esse é o último momento, esse é o último segundo do século que nós conhecemos. Isso que nós lemos aqui é o final da história da terra como nós a conhecemos, para que haja então um novo início em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, quando você lê o texto, no primeiro momento, talvez você se depare talvez com uma impressão de que haja aqui uma batalha, de que haja aqui uma guerra. Todavia, quando a gente olha o texto de forma mais detalhada, a gente percebe que não há uma batalha aqui, que não há uma guerra aqui. O que há, na verdade, aqui é um massacre. O que há aqui, na verdade, é só a descrição de algo que já foi e já é realizado. Haverá, como o texto diz, então, 2 banquetes, as bodas do Cordeiro, então o banquete dos abutres. Se você olha para o capítulo anterior, nós não temos tempo para tratá-lo aqui, mas apenas para você entender, o capítulo anterior desse texto, ele nos dá a descrição da queda da grande Babilônia. E então, o início do capítulo 19, ele nos dá aqui descrições de júbilos ao Senhor, porque a grande Babilônia
caiu, porque a grande Babilônia ruiu. Eu não sei se você é como eu, mas via de regra nós, seres humanos de forma geral, a gente sempre fica muito interessado, a gente é muito curioso para saber como que serão o fim das coisas. Nós crentes temos a palavra de Deus revelada, mas quando você olha para a humanidade de forma geral, você percebe que, ora, todos têm uma curiosidade, todos tentam adivinhar de alguma forma como que esse mundo vai acabar. Uns dizem que acaba com um meteoro, outros dizem que vai acabar com a água tomando conta de tudo, e cada um vai ter uma teoria. Outros dizem que vai acabar com uma terceira guerra mundial, não é uma guerra que agora terá bombas atômicas poderosas que poderão destruir todo o mundo. E nós temos várias teorias que tentam nos dizer como que esse mundo vai acabar. E nós temos aqui diante de nós o relato fiel de como que esse mundo vai acabar, de como que essa existência que nós conhecemos irá acabar. E nós temos, então, eu quero tentar trazer aqui para você, basicamente uma visão geral de como que será o fim do mundo. Obviamente, nós não temos condições de dizer com precisão e com detalhes como que ele será, afinal de contas, o próprio Senhor Jesus disse que ele mesmo não sabe todos os detalhes, só o Pai. Todavia, há na palavra de Deus alguns indícios de coisas que acontecerão, e essas coisas irão nos dar um norte de que o fim está próximo. Uma dessas coisas, e a primeira delas, é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Quando você olha Mateus capítulo 24, você percebe que o Senhor Jesus, ele diz isso claramente. Olha, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Um princípio básico do fim dos tempos: o Evangelho do Senhor Jesus será pregado em todo o mundo. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz: com a autoridade que me foi dada, vão e façam discípulos de todas as nações, até que o último eleito, querido, seja convertido pelo Senhor, o Senhor não voltará. Todavia, quando o último eleito ouvir a palavra do Senhor e o seu coração for convertido, então o fim chegou. Ao mesmo tempo, uma característica do mundo será do crescimento da iniquidade e o esfriamento do amor da igreja. A iniquidade, ela começará a ficar extremamente na cara. Todos virão, a coisa vai ficando de mal a pior, coisas bizarras, coisas que talvez nós não imaginássemos que poderia acontecer. Nós começaremos a ver a iniquidade, ela irá aumentar, o mal no mundo, a crueldade no mundo, ela irá aumentar, ao mesmo tempo que haverá muita apostasia. Muitos que se dizem crentes, fiéis, abandonarão a fé a qual creem, ou supostamente criam. Há então um crescimento da iniquidade e a apostasia. Há também o aparecimento do anticristo. Então, a grande tribulação. E esse é aquele momento onde muitos dizem: eu não quero estar. E até algumas linhas teológicas afirmam que a igreja não estará. Todavia nós cremos, querido, que a igreja do Senhor passará pela grande tribulação. Ora, como que você vai tornar o ouro mais puro se não colocá-lo sob o fogo? Como que não tornar o ouro mais e mais puro, mais apurado, se não colocá-lo no fogo? A grande tribulação então é dada para que o povo de Deus seja apurado, seja cada vez mais santificado. Então o povo do Senhor passará pela grande tribulação. Então virá exatamente isso que nós acabamos de ler: a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus como a segunda vinda. O arrebatamento daqueles que são do Senhor. Então os banquetes acontecerão. E lembre-se, é a segunda vinda, é Ele vindo.
Não é que ele vem, pega um e sobe, depois desce, pega outro e sobe, depois desce, vai e volta, que às vezes a gente lê a palavra de Deus, ou ouve algumas pessoas falando e parece então que o Senhor vai e volta, vai e volta. Não, o Senhor volta pela segunda vez e termina todas as coisas. Dentre então, querido, toda essa ordem das coisas, o que eu quero levar você então, volte os olhos para o texto, a entender aqui, é que esse momento é o último momento da humanidade, como nós a conhecemos. Esse é o último momento onde aqueles que teriam ainda a oportunidade de olhar para o Evangelho, crer no Evangelho, até esse momento aqui, então, eles poderiam fazer isso. Todavia, quando o Senhor volta, Ele não volta mais, como nós costumamos falar, com a sua graça, mas Ele volta então com o seu juízo sobre aqueles que não se curvaram ao seu nome. Volte seus olhos para o versículo 1, eu quero ler brevemente aqui, capítulo 19, verso 1 até o verso 5, e lembre-se, aqui nós estamos falando sobre o júbilo que há no céu, porque a grande Babilônia ruiu, acabou, o Senhor destruiu ela. O texto diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, você percebe que aqui há uma profunda alegria daqueles que estavam e estão acompanhando o Senhor durante todo esse processo de finalização de todas as coisas. Então, o verso 6, ele diz: então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões. Veja que a imagem, querido, não é uma pessoa falando, não é uma voz audível tranquilamente, é uma voz como de muitas águas. Não sei se você já ouviu voz de muitas águas perto, mas é extremamente ensurdecedor. Vá para algum lugar onde seja a queda de uma cachoeira, você não escuta praticamente nada quando a pessoa fala do seu lado. E a imagem aqui é, olha, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. As bodas do Cordeiro então está posta. O Senhor Jesus diz: olha, venham, noiva, venha a esposa ataviada, preparada, vestida devidamente. Verso 8, essa noiva está vestida com linho finíssimo, resplandecente e puro. Linho finíssimo, querido, é a ideia aqui de que é o tecido mais refinado que há, mais puro que há, mais caro que há. A noiva está ataviada com linho, mas não é um linho que é misturado com outros tecidos, é um linho finíssimo, que ele é resplandecente e puro. Então no verso 8, o que são esses linhos finíssimos? O que é esse linho finíssimo?
são os atos de justiça dos santos. E aqui às vezes a gente olha, nossa, mas como que isso pode ser as boas obras dos santos? O fato, querido, é que há aqui a compreensão de que o Senhor Jesus, Ele nos salva pela sua graça. O Senhor Jesus nos salva porque nós cremos nele. O Senhor Jesus nos salva porque nós temos plena confiança de que Ele morreu na cruz em nosso lugar, de que Ele assumiu o nosso pecado, a nossa condenação, e portanto nós recebemos dele a vida e a salvação eterna. Ponto final. Isso é um fato que está estabelecido. Ao mesmo tempo que o texto diz, ora, quando você é salvo, quando você de fato tem o seu coração curvado ao Senhor, você necessariamente pratica boas obras. Você necessariamente, lembre-se, boas obras não é simplesmente fazer o bem, dar coisa aos pobres e afins. Boas obras é tudo aquilo que agrada a palavra do Senhor. É praticar e caminhar com santidade. O texto está dizendo, ora, aqueles que creram no Senhor Jesus, esses vão até Ele, com seu coração purificado, porque creram em Cristo, todavia, com as suas obras de justiça, como diz os atos de justiça dos santos, embelezando a sua roupa. E o Senhor Jesus, ainda em Mateus capítulo 22, ele fala sobre isso numa parábola. E ele diz, ora, existe alguém aqui sentado nesta mesa que não está com vestes devidas para um casamento. Nós não temos agora tempo de ler, mas fica aí uma lição de casa para você, Mateus capítulo 22, verso 1 a 14, o Senhor Jesus tratando exatamente sobre as bodas do Cordeiro, numa parábola, ele diz, ora, existem pessoas aqui sentadas nessa mesa, na mesa da boda, da ceia, que elas não estão com as roupas devidas. Peguem e levem embora elas não deveriam estar aqui. Lembre-se, querido, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, todavia, há evidências que necessariamente acontecem em nosso coração, quando nós cremos em Cristo Jesus. Nossa vida muda, nossas práticas mudam, a nossa santidade precisa ser perseguida constantemente, e essas são como linho finíssimo. Verso 9, então, o anjo diz a João, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E observe que coisa interessante, verso 10, João, então diz, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João prostra-se diante dos pés do anjo que estava anunciando para ele essa visão. O anjo então, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Querido, isso aqui é algo extremamente assustador. Imagine você tendo uma visão desta aqui. Então João vendo as bodas do Cordeiro, vendo o linho finíssimo, a esposa ataviada com linho finíssimo, então ele vê essa imagem maravilhosa e diz, então vou adorá-lo. Então ele se ajoelha diante do anjo. Então o anjo diz, não se ajoelhe a mim, eu sou conservo seu, eu sirvo como você serve, eu não sou melhor do que você, eu não sou superior a você, eu não sou Deus, eu sou mensageiro. Adora a Deus. Perceba isso, querido, é o que acontece desde Gênesis. O problema do coração do homem é a idolatria.
E embora a gente esteja falando aqui de algo extremamente bom, extremamente positivo, ainda assim o coração do homem, ele dá aquela balançada, então ele quer se prostrar diante do anjo. E o anjo diz: não, João, não, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe o que é isso? João, as profecias são sobre Jesus. As profecias não são sobre mim. As profecias não são sobre você. As profecias são sobre Jesus. Ele é o espírito da profecia. Por isso, ele que tem que ser adorado. Então a imagem continua. Verso 11, acompanhe comigo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que é o cavalo branco? O cavalo branco é exatamente o Evangelho. O cavalo branco é exatamente aquele que virá, e o texto diz, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A imagem é um céu aberto, um cavalo branco, e esse cavalo branco é o Evangelho, que vem montado nele, então, um cavaleiro, e esse cavaleiro é fiel e verdadeiro. E ele faz o quê? Olha o texto. Ele julga, e ele guerreia, peleja com justiça. E às vezes, querido, a gente tem aquela imagem de Jesus, de um Jesus que é meigo, de um Jesus que está ainda deitado na manjedoura, como um bebê. E o texto aqui diz que a segunda vinda ele virá como um cavaleiro, verso 12. Os seus olhos são chama de fogo. Dos olhos de Jesus nunca nada escapará. Ele verá tudo. Tudo estará diante dos seus olhos. Não há como escapar dos olhos dele. Não há como escapar nada da visão que ele tem da humanidade. Não há como escapar nada daquilo que eu e você fizemos, ou de qualquer pessoa durante toda a história fez. Os olhos dele são como chama de fogo. E na sua cabeça há muitos diademas. E a referência aqui a diademas é de que Jesus ele é um conquistador. Diademas era usado para aqueles antigamente que conquistavam, não é? Quando você vencia uma Olimpíada, até hoje é assim, mas a imagem aqui é exatamente essa ideia, você recebia um diadema como sendo aquele que conquistou. Da mesma forma aconteciam com as guerras. A imagem aqui é o Senhor Jesus, ele vem com o diadema, porque ele é um conquistador. Ele não é alguém que está pedindo ajuda, ele é um conquistador. Ele vem para conquistar. Ele vem para tomar o que é dele. E o texto continua. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Você já parou para imaginar disso? A palavra do Senhor nos revela tantas e tantas e tantas coisas a respeito do Senhor Jesus. Misericordioso, gracioso, justo, fiel, verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Mas existem nomes do Senhor que nós não conhecemos. E será assim por toda a eternidade. Ele é muito grande. Ele é além do que nós podemos imaginar. Passaremos eternidade, eternidade, eternidade e não conheceremos plenamente nunca ao Senhor. Verso 13. Então, o Senhor Jesus está vestido com um manto tinto de sangue. E alguns aqui então entendem, querido, que esse manto tinto de sangue é o sangue de Jesus, que ele vem vestido. Todavia, a palavra de Deus, ela é muito clara. Olha o finalzinho do verso 15, ele diz:
e pessoalmente Jesus pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A imagem aqui, querido, é a imagem do lagar. Não sei se você conhece, mas o processo de feitura de vinho se passa exatamente pelo lagar. O lagar é um local onde você põe uvas, e então pessoas vêm pisar nessas uvas para que ela possa retirar todo o seu caldo, e então ser feito vinho. E quando você pisa, querido, nas uvas, o que é que acontece? Elas espirram. Você morde uma uva, não é assim? Ela espirra. O texto aqui, verso 13, está vestido com manto tinto de sangue, se refere, querido, ao sangue dos ímpios, ao sangue daqueles que são infiéis, ao sangue daqueles que são adoradores da besta. A imagem diz que o Senhor Jesus pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O seu vestido, então, como cavaleiro branco, é sujo pelo sangue daqueles que são adoradores da besta. E o nosso imaginário de Jesus passa muito longe disso. O nosso imaginário do Senhor Jesus passa muito longe de um cavaleiro que pisa e tem as roupas sujas de sangue. A nossa mente imagina todas as coisas, menos isso. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verso 14. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. O que é essa espada afiada, querido? É o poder da palavra do Senhor Jesus. É o poder da palavra do Senhor Jesus, que lá no princípio, e aqui, algumas coisas que até nos levam a saber exatamente, compreender que o escritor, dessa carta, João, são as referências que o texto nos dá. No verso 13 ele diz que o nome dele é Verbo de Deus, e nós vemos em João capítulo 1, que o Senhor se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e esse é o Verbo de Deus. E o mundo foi criado pelo poder da palavra, pelo Verbo de Deus. Então o texto diz, ora, o que é essa espada afiada que sai da boca do cavaleiro? É o poder da palavra. E com esse poder, então, ele ferirá as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E como a gente falou agora há pouco, pessoalmente, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, quando o Senhor Jesus veio, na sua primeira vinda, ele foi ao Calvário, ele foi crucificado, e ali ele bebeu o cálice da ira do Senhor, por causa do povo dele. O povo dele tem salvação, porque o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, tomou para si aquilo que era devido ao povo. E aqui a imagem é diferente. Agora o Senhor Jesus tomou o cálice da ira do Senhor por causa do povo, e agora ele vem na sua segunda vinda como conquistador, como aquele que virá pegar aquilo que é dele. Então na segunda vinda, querido, ele vem com juízo, e como diz a palavra, com cetro de ferro ele regerá todas as coisas, e pessoalmente ele pisará no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem são esses que estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso? Todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Os ímpios, os adoradores da besta. Verso 16. Tem então no seu manto e na coxa um nome inscrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E no meio de toda essa história aqui, uma outra imagem começa então a aparecer na frente de João. Então vi um anjo posto em pé no sol. Veja que imagem. E ele clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde,
reuni-vos para a grande ceia de Deus. Ele está chamando as aves para as bodas do Cordeiro? Não. Veja o texto, verso 18. Essas aves então são chamadas para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. As aves, os abutres, os corvos, todas as aves que comem carniça são chamadas, e a ideia aqui é exatamente que o anjo está no sol, posto em pé no sol, porque é o local onde toda a terra então pode ser ouvida. Então ele chama aves, venham para o banquete de Deus, para comer carne de comandantes, carne de reis, carne de cavaleiros e de guerreiros. E esses então que servem exatamente a besta, verso 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos. E veja aqui o termo usado, querido, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Veja, eles estavam congregados. A referência aqui é exatamente a uma, vamos dizer assim, falsa igreja. São aqueles que estão reunidos em congregação, mas para adorar um Deus falso. A ideia é que aqueles que estão congregados, reunidos, para adorarem a besta, esses aqui, eles estão juntos para pelejarem, para guerrearem contra quem? Contra o cavaleiro e a besta. Todavia, a gente sabe que aqui não vai ter tanta graça assim. Quem gosta de luta, de filme, principalmente os mais antigos, né? Um Duro de Matar, um Rock Balboa, aqueles filmes de... Como é o nome dele? Ah, esqueci. Sylvester Stallone, pronto, todos esses, do começo ao fim, querido, como é que funciona? O cabo apanha, no final, dá um murro, faz alguma coisa e sai vitorioso. É assim ou não é? Essa é a graça dos filmes. E o texto diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Quem são esses aqui? Os ímpios, os infiéis, aqueles que não ouviram a voz do Cordeiro e se curvaram. Perceba, a gente está falando novamente sobre idolatria. O anjo falou isso para João, versículos antes: João, diante de mim não, fica em pé, adora ao Senhor. E agora o Senhor então com juízo, vem àqueles que adoram a besta. O texto diz: falso profeta então seduz aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. E os dois foram jogados, lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A pergunta aqui, querido: cadê a luta? Cadê a guerra? Cadê aquela batalha que a gente vê nos filmes? Se você já assistiu o filme do Fim do Mundo, é assim, né? Principalmente de crente. Cadê a guerra, a batalha, lança voando de um lado para o outro? Não tem. Não existe isso. Sabe por quê? Porque o Senhor já venceu. Porque o Senhor já conquistou. Porque Ele não há mais
o que ficar em quebra de braço com o diabo, com Satanás. E esse, infelizmente, também é o imaginário de muitos da igreja, de que o Senhor Deus, ele está até hoje em quebra de braço com o diabo, vendo quem é que vai ganhar. Está aqui. O fim do mundo não vai ser, querido, uma bomba, não vai ser nada do que nós como homens podemos produzir para destruir isso aqui. O fim do mundo vai ser isso aqui, o Senhor Jesus vindo como um cavaleiro para conquistar aquilo que é seu, para julgar aqueles que precisam ser julgados, e para condená-los como precisam ser condenados. Olha o texto: os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aqui então, um certo teólogo, ele diz o seguinte, acerca exatamente desse verso 20, onde a besta e o falso profeta foram aprisionados. Ele diz: estes líderes não estão presos em um abismo para serem soltos depois. Eles serão condenados ao lago de fogo. E o termo lago refere-se a um abismo sem fim, profundo. E esse lago é uma vasta área de fogo que queima sem cessar, com o cheiro de enxofre que causa náuseas. A impossibilidade de sair desse poço em chamas é auto-evidente, e a dor e o horror eterno são destino daqueles destinados ao inferno. Não há indicação em lugar algum no Apocalipse de que os ímpios serão destruídos depois de determinado período de punição. Esse é um período eterno. Lembre-se, estamos tratando aqui de algo que é real. Ele não está falando sobre um filme, sobre um roteiro. A gente está falando, querido, sobre um lago de fogo que arde com enxofre, que ele é real, que ele existe e que pessoas irão para lá. Volte a sua Bíblia em Isaías, capítulo 66. O profeta Isaías, Isaías capítulo 66, verso 24. O texto diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Essa profecia aqui de Isaías se refere exatamente ao lago de fogo. E a nossa mente, querido, ela infelizmente se perde muitas e muitas vezes, porque nós olhamos para a palavra de Deus e ela nos revela já tanta coisa acerca de como são as coisas de fato. E a nossa mente, ela prefere simplesmente esquecer e seguir a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Essa visão do Senhor Jesus, essa imagem de João, em Apocalipse capítulo 19, ela é uma imagem de tantas outras que existem. E no capítulo 20, ele também vai tratar, mas ele vai tratar sobre a prisão de Satanás agora. Houve a queda da Babilônia. Depois da queda da Babilônia, houve a alegria, porque a Babilônia caiu. E agora então há o convite às bodas do Cordeiro, assim como há o convite para o banquete dos abutres. E nesse momento então o falso profeta e o anticristo são jogados no lago de fogo, para que então, no capítulo 20, Satanás também seja jogado lá. Sabe o que é interessante?
aquele imagético que nós herdamos, de que o diabo é o rei do inferno, vai por água abaixo. O diabo não reina no inferno. O diabo não é aquele que vai estar maltratando aqueles que estarão lá. O inferno é o local onde o diabo irá ser punido, julgado, assim como todos os outros. Todos os outros infiéis estarão lá também, para serem julgados com a ira do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, querido, não vem aqui com a bandeirinha branca, dizendo paz, paz, paz. E essa é a imagem que eu quero que você pinte na sua cabeça. O Senhor Jesus vem num cavalo branco, justo e verdadeiro, com a espada saindo da sua boca, com as vestes meladas de sangue, por causa da justiça de Deus, que é santa e que é pura. Por causa da justiça de Deus, que é santa, pura e imaculada, e não há nada na terra igual, e nunca haverá. É por causa disso que é necessário que o Senhor Jesus venha como um justo juiz, conquistar aquilo que é dele. Volte novamente a Apocalipse, estamos no final já, capítulo 19. Verso 21. Perceba, verso 20 se refere à besta e o anticristo. Lembra? Lá no verso 18 ele fala para que comais carnes de reis, comandantes, poderosos, certo? Quando você chega no verso 19, não é falado nada acerca da condenação desses reis, desses comandantes, desses poderosos. Quando você vai no verso 20, também não é falado nada ainda sobre eles. Então no verso 21 é dito, os restantes, quem são esses restantes? Os reis, os poderosos, os comandantes infiéis, que está revelado lá no verso 18, eles foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. O anticristo e o falso profeta foram para o lago de fogo, sobrou o exército deles. Então o texto diz, o Senhor Jesus, com o poder da sua palavra, basta falar, estão mortos. Acabou. Isso é suficiente para que eles morram. E todas as aves se fartaram das suas carnes. As aves convidadas para esse banquete se fartaram então das carnes dos comandantes, dos reis e infiéis aos quais o Senhor Jesus, com o poder da sua palavra, matou. Percebe, querido? A nossa imagem do Senhor Jesus precisa se elevar um pouco mais. A imagem que nós temos do Senhor Jesus precisa ser superior. Precisa ser a imagem não de um neném numa manjedoura. Não pode ser a imagem de qualquer outra coisa senão de um rei todo-poderoso que virá para julgar o mundo na sua segunda vinda e que não sobrará nada. A imagem do Senhor Jesus é uma imagem que é devido de nós respeito, é devido de nós reverência, é devido de nós santidade, é devido de nós amor ao seu nome, porque o Senhor Jesus ele não vem para brincar. A vida cristã, minha e sua, querido, não é para que a gente brinque. A vida cristã nos é dada para a gente vivê-la com profundidade, com amor, sabendo que esse cavaleiro branco é o nosso Senhor. Esse que vem com um manto escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a sua coxa escrita, a tatuagem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a imagem da palavra do Senhor. E quando nós então olhamos para esse Jesus vingador, a pergunta para mim e para você não pode ser outra, senão em qual banquete nós estaremos no último dia.
A igreja do Senhor foi chamada, convidada, como noiva, para sentar à mesa. Todas as vezes que nós temos ceia aqui, é feita referência exatamente a essa boda do Cordeiro. Espero que você nunca mais esqueça disso. Boda do Cordeiro é esse convite do Senhor para a sua noiva, para a sua igreja. E lembre-se, mais uma vez, aqui ele está falando de igreja, de noiva, de comunidade. Não é você que vai sentar na mesa sozinho, é a igreja do Senhor. Então o convite é feito, venha, bem-aventurados esses que sentarão à ceia das bodas do Cordeiro. Mas há também um outro banquete. E o anjo faz questão de nem terminar direito, concluir a primeira visão, ele entra na segunda. E existe o banquete dos abutres. Existe o cavaleiro branco. E nós precisamos, querendo ou não, nós estaremos, melhor falando, querendo ou não, de um lado ou de outro. Como diz o texto, sendo comido com nossas carnes, sendo comidas pelos abutres, ou sentadas à mesa com o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse 22, verso 16 e 17, quero encerrar. Apocalipse 22, 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem a sede, venha. E quem quiser, receba da graça, de graça, a água da vida. Amém. Vamos orar, querido, feche os olhos.